Nossa pregação tem como título: Quer ser salvo? Olhe. Vamos ao livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Estamos aqui no final da peregrinação de 40 anos que o povo judeu fez, saindo do Egito, fugindo do faraó. Não é nem fugindo, é liberado pelo faraó e depois fugindo, porque o faraó se arrependeu mais uma vez de deixá-los sair. Um povo, a primeira geração, um povo murmurador, várias vezes reclamou do que encontrou pelo caminho. Terminaram mandando 12 espias para verificar a terra prometida, voltaram 10 muito pessimistas, que terminaram desanimando o povo, e o povo ficou muito triste, revoltado mais uma vez. Josué e Calebe, os dois espias fiéis, ainda argumentaram, e Deus se irritou e os castigou, e resolveu: vocês vão passar agora 40 anos neste deserto aqui, até chegar na terra prometida. Vão ficar rodando, não sei quantas voltas eles deram, não sabemos exatamente o que se passou durante 38 anos, mais ou menos, porque há um pulo no relato dessa peregrinação deles, um pulo de praticamente 37, 38 anos. Então ficaram, obviamente, muito tempo parados, e também às vezes Deus mandava que eles levantassem e seguissem adiante, eles seguiam, paravam de novo. Não sabemos bem exatamente o percurso detalhado. Sabemos uma coisa: ficaram ali praticamente 4 décadas. Já perto do final, uma nova geração se levantou, 40 anos depois, praticamente. Todos acima de 20 anos, os homens haviam morrido, inclusive, como castigo de Deus. Ficaram Josué e Calebe, e obviamente Moisés. E tudo indica que essa geração que veio era tão murmuradora e reclamadora quanto a última. Tudo indica não, era, porque os judeus assim continuaram murmurando muito tempo. Então, o que se passa aqui é no 38º, 39º ano depois que saíram do Egito, beirando já a terra prometida. Então, estou em Números 21 e 4, partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Era o maná a que eles se referiam. Acabaram de dizer que não tinha pão, agora já estão dizendo que tem pão, mas o pão era vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo me ajude a transmitir esta palavra que temos à frente, e ajude a cada um dos que vão ouvi-la a compreendê-la, assimilá-la e aplicá-la para as próprias vidas.
edifica pessoas em nosso meio que já são salvas em Cristo, leva a salvação a quem não tem ainda este dom da vida eterna pela graça da fé. E opera da maneira como tu queiras fazer, para a tua honra e tua glória. Em nome de Cristo eu te peço. Amém. O Velho Testamento contém até doutrinas inteiras do Novo Testamento em tipos e em figuras. O fato de ser tipo não significa que seja uma lenda. O fato de ser uma figura não significa que seja um conto, alguma coisa inventada que apenas serve como uma aplicação. Há figuras, sim. Há parábolas, sim, de coisas que não aconteceram, mas devemos aprender a distinguir entre o que é uma parábola, entre o que é uma lição tirada da natureza e aplicada na prática, ou até criada pelo que está falando para transmitir uma lição qualquer, e quando é de fato um relato. Fiquei admirado ontem conversando com uma pessoa crente antiga, e achando que o livro de Jó, pensando até que o livro de Jó não era de Jó, que Jó era uma invenção de alguém, e que era uma lenda cheia de lições. Então fiquei admirado, uma pessoa que já foi muito instruída na palavra de Deus, da maneira como ela é. Mas então Jó não é lenda. Jó é citado no Novo Testamento, literalmente. Aqui está uma história real, que vocês vão ver que será aplicada, será utilizada como uma figura, como um exemplo a ser seguido. Mas o fato de ser figura não quer dizer que não aconteceu. Vemos nesse episódio aqui a doutrina da salvação, embutida aqui dentro, contida, com algumas características básicas da doutrina da salvação, conforme a Bíblia ensina. Os judeus reclamam de Deus mais uma vez, e de Moisés, e ele manda serpentes abrasadoras. Andei estudando essa palavra, abrasadoras. A ideia é de brilhante, reluzente como fogo. É uma palavra usada para anjos, serafins. Então, tudo indica que o texto está falando, quando fala em abrasador, não é o tipo da mordida que ela dava e que fazia arder muito, além de matar. Não é o tipo de ferimento que ela causava, é da cor. Ela reluzia, ela devia ter um vermelho muito ativo, extremamente brilhoso, porque a serpente de bronze, inclusive, foi feita para imitá-las. Então a ideia aqui é esta. Então, na hora do aperto, reclamaram duramente de Deus e de Moisés. Deus os pune desta forma, aí correram para Moisés, pedindo, apelando para o mesmo Deus de quem eles haviam criticado e reclamado há pouco tempo. E assim é o ser humano, interesseiro, ingrato, que quer o de melhor para si, independente do que realmente deve pensar e considerar, em vez de pensarem como é que nós fomos ingratos desse jeito e Deus não merece isso, pelo fato de terem agredido a um Deus santo. Não, eles dizem isso porque estavam morrendo de picadas de serpente e sabiam que podia ter algum efeito, implorarem a Moisés, e teve efeito. De fato, Deus, misericordioso como ele é, atendeu o povo e deu esta solução. Uma solução tanto quanto estranha, vocês vão de convir. Moisés, faz uma serpente de bronze, pendura aí num poste, certamente bem alto, para que pudesse ser visto de longe. O acampamento era enorme, de Israel, talvez 3 milhões de pessoas. Bota num lugar bem alto, e todo aquele que olhar para
aquele objeto, imitando uma serpente, que fique curado, não vai morrer. Solução de Deus. Agora vamos avançar uns 1400 anos para o tempo de Jesus, porque tudo isso se passou mais ou menos 15 séculos antes, foi o tempo que os judeus saíram do Egito. Vamos agora para o próprio Jesus falando deste episódio. João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15 diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Um parêntese. Se essa história foi lenda das serpentes, a crucificação de Jesus foi lenda. Porque ele comparou literalmente. Do jeito que aconteceu uma coisa, acontecerá a outra. Obviamente, a que aconteceu antes, tendo lições sobre a segunda, contendo ali muitos ensinos sobre o que aconteceria com o levantamento na cruz do Senhor Jesus Cristo e a morte dele ali. Então ele fala com tanta naturalidade do que ocorreu, quanto com o que iria ocorrer. O que ocorreu com a serpente levantada no deserto, serpente de bronze, e com o que ocorreria pouco tempo depois, com ele próprio sendo levantado numa cruz. Fato com fato. Fato passado com fato futuro. Nada de lenda. Ele mesmo, então, se refere àquele caso terrível que houve no deserto e diz que a serpente de bronze representava ele próprio. Como? Quem olhasse para a serpente de bronze ficaria curado do veneno que estava dentro de si, veneno mortal. Quem olhasse para a cruz e cresce em Cristo seria curado do veneno mortal do pecado que a pessoa tem dentro de si. Obviamente o veneno da serpente matava o corpo. O veneno do pecado mata a alma. Importante. O que foi levantado no poste não foi uma serpente, um animal. Foi o quê? Um objeto de bronze, com a forma do animal, semelhante ao animal, serpente mesmo. Quem foi levantado na cruz, embora tenha sido homem perfeito, não foi um pecador real. Importante isto. Mas alguém semelhante a um pecador. Jesus não tinha dentro de si o veneno do pecado. Hebreus 4:15 explica exatamente isto. Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Era um homem perfeito. Jesus não era alguém parecido com o homem. Não, ele era homem perfeito em todos os aspectos, em todas as características inerentes a um ser humano. Ele não era uma imitação de um homem de faz de conta. Era um homem de fato, total, perfeito, mas sem pecado. Essa observação é importante para compreendermos esta diferença fundamental entre o Senhor Jesus Cristo e todos os outros pecadores. Eu quero ir mais fundo na analogia entre os dois casos, com algumas observações. O que os judeus não deveriam fazer no caso de alguém mordido pela serpente? Primeiro, preparar remédio para si mesmo.
Imagine alguém que foi mordido, dizer o quê? Eu sair lá fora e olhar para aquela imitação de serpente ali, para aquele objeto ali, um negócio de bronze que Moisés fez lá. Negativo. Eu conheço uma planta muito boa, que serve como um ótimo antídoto, e há muito tempo eu aprendi disso, meus pais já me ensinaram, e essa planta tem aqui, e eu vou preparar um remédio para mim. Esse estava morto na certa. Não tinha perigo. Não adiantava fazer remédio. O pecador nada pode fazer por si mesmo. A solução para o seu pecado, a única possibilidade dele ir para o céu, única possibilidade, está fora do alcance dele. Recebi há uma semana uma notícia muito gostosa de que a minha netinha de 5 anos havia aceito Jesus como Salvador. Ficamos assim, muito novinha. Aí eu, com muito jeito, querendo examinar a teologia dela, aí perguntei ontem: Sabrina, você aceitou Jesus como Salvador mesmo? Foi, vô. Disse, por quê? Porque eu queria ir para o céu. Ora, mas você podia ter ido para o céu de outro jeito. Podia não? Podia não. Por quê? Porque minha tia disse. Depois sua tia está certa. É o que a Bíblia ensina mesmo. Então, espero que ela tenha entendido profundamente, de fato. Porque é exatamente isto. Você aceitou Jesus. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Resposta perfeita. Não há outra forma de ir para o céu a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Embora eu queira enfatizar aqui primeiro o aspecto de como não é que se vai para o céu. Então, ninguém tem condições de dar um jeito de ir para o céu por seus próprios meios. Séculos, já 2 milênios passam desde que Cristo esteve aqui, e milhões de pessoas tropeçam, algumas se chamando de cristãs, tropeçam neste ponto, querem fazer alguma coisa, prometem alguma coisa a Deus, que se acontecer isso, eu faço aquilo, e de alguma forma tentam, obviamente iludidas pelos seus líderes religiosos, tentam de alguma forma dar um jeito na sua salvação. João 6,44. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é uma questão da vontade própria inicialmente. Não é algo que a pessoa própria decida fazer e saiba o caminho e saiba como ser salvo. Não, o Pai tem que levar a pessoa a Cristo e Ele, Cristo, vai ressuscitá-la, essa pessoa, no último dia. Romanos 3, 10 a 12. Passagem clássica sobre o tamanho do estrago que o pecado fez no coração do homem. Romanos 3, 10 e 12, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, está absolutamente incapacitado de até buscar a Deus de uma maneira correta. É interessante, aqui nem diz, não há quem chegue até Deus, não há quem busque a Deus. O buscar a Deus, buscar, está fora da capacidade do homem, da maneira como ele nasce, o homem pecador como ele nasce. Ah, pastor, mas está milhões de pessoas aí que buscam a Deus e fazem todo tipo de orações. Estou falando buscar da maneira apropriada. Um buscar
realmente convicto do pecado, humilhado, totalmente consciente de que é um ser que só faz pecar, por mais que prometa a Deus, haja ano novo, porque todo dia 1º de janeiro promete 1000 coisas que agora este ano eu vou fazer, porque eu estou errando aqui, vou corrigir tudo, não corrige coisa nenhuma, talvez uma coisa aqui, outra lá, mas piora em outros pontos. Então, o buscar a Deus é assim, e aberto, para aceitar o que Deus quer dizer, se submeter ao que Deus quer dizer, esse é o buscar. Não é o buscar do meu jeito, né? Não está incluído aqui nesse buscar, não. Então, fazer remédios para si próprios não adiantava. Procurar cura em outros. Não adiantava alguém chegar a dizer, não, eu não sei fazer remédio nenhum, eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer para escapar desta morte que já se aproxima, porque eu fui mordido, não vou olhar para a serpente coisa nenhuma, que isso é papo, mas eu conheço alguém que pode dar um jeito. Conheço pessoas, sim, poucos, mas tem um camarada por lá que ele faz umas rezas, ou que ele faz algumas coisas, que ele vai dar um jeito, você vai ver, eu não sei o que é, mas ele vai dar um jeito em mim. Morreu. Não adianta. Essa pessoa pode ter uma cura para outra coisa, não para aquela mordida daquela serpente, porque Deus disse. Não tem jeito. Para aquela serpente que foi, ou serpentes que foram enviadas especificamente por causa da reclamação dos judeus, do murmúrio que Deus mandou como castigo direto, essa não havia cura. Qualquer ser humano que diga, qualquer líder religioso que diga, eu tenho a salvação, é um falso mestre. Qualquer igreja que diga a salvação só existe dentro dos nossos dogmas, é uma igreja falsa. Ninguém tem a salvação nas próprias mãos. Ninguém desta terra, ser humano algum, ninguém, não esqueça isto, guarde só isso. Ninguém tem a salvação além da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja dele que tem poder, não são os pastores que têm poder, os bispos, arcebispos, seja lá o que for, os PhDs, nada, os eruditos, não adianta. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, nenhum tem poder. Os concílios, nada tem poder, coisa nenhuma, para dar a salvação eterna a um pecador. Atos 4:12, quem falou isso foi o próprio apóstolo Pedro, inclusive. Atos 4:12, o mesmo Pedro, a quem Jesus disse que, Pedro, tu és pedra, e darei as chaves da igreja, só que sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Agora, essa pedra era ele próprio, Jesus Cristo, não era Pedro. Pedro foi um apóstolo, abençoadíssimo, utilizadíssimo por Deus, que tinha autoridade grande, como um dos apóstolos de Jesus Cristo, e fez milagres estupendos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem está falando aqui é o próprio apóstolo Pedro, não é Lutero não, nem Calvino, é o apóstolo Pedro, que está dizendo, Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dados entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é dada por um
homem, que também é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém livra do inferno a não ser Jesus Cristo. Ninguém leva para o céu a não ser Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. João descrevendo o encontro que ele teve com Jesus Cristo, uma visão que ele teve, Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, ele, Jesus, né, no seu estado glorificado, já depois da ressurreição, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo somente. Nunca esqueça isto. Entender isto mal é colocar em risco o próprio estado eterno da sua alma. Terceira coisa que não deveria fazer era pagar para ser curado. Moisés, deixa eu te dar um dinheirinho aqui para ver se de alguma forma fazer uma contribuição aqui bem gordinha para eu me livrar desse veneno que eu acabei de ser mordido. Não, dinheiro não tenho não, Moisés, eu posso servir de alguma forma, lá no tabernáculo, de alguma maneira. Inventa um serviço aí para mim, Moisés, porque eu quero trabalhar. Agora, aí vá lá e olhe para a serpente. Não vai olhar para a serpente, é muito esquisito. Mas eu trabalho pela minha cura. Eu não sou um homem preguiçoso, Moisés. Eu quero mostrar mesmo o meu esforço, a minha vontade de viver e minha decisão de servir aqui esse povo, de acordo com a minha cura. Vamos lá, eu quero de alguma maneira pagar. Não. Quem paga, quem recebe alguma coisa, porque trabalhou e mediante um pagamento, uma promessa de pagamento, ele tem direito. Mas a salvação não é um pagamento por alguma coisa feita. Deus quis, ao mesmo tempo, mostrar o seu poder em dizer: quem olhar para aquela serpente será curado. Ao mesmo tempo com isso, ele estava humilhando o ser humano. Humilhando. Não me tragam soluções. Eu não quero saber. Não inventem remédio por aí, não inventem curandeiros por aí, não quero pagar isso aqui, milhões do que for, 20 anos servindo, eu não quero, não está no seu alcance, porque eu vou fazer isso aí, porque eu quero me exaltar diante de vocês, seus reclamadorzinhos, murmuradorzinhos, que não aprendem que eu tenho poder. E se vocês estão comendo esse pão aí, que vocês estão chamando de pão vil, que eu estou mandando do céu para vocês há 40 anos, o maná, é porque eu quero assim. E é pelo meu poder que eu tenho mandado esse pão. E se eu quisesse ter mandado peixe do céu, eu teria mandado. Não tem peixe do céu não, mas eu mando. E se eu quisesse ter mandado outro tipo de alimento, um por dia diferente, durante 40 anos, um cardápio completamente variado, eu teria mandado, porque eu não quis. Eu posso fazer isto. Vocês não entendem? Isso é uma provação que estou fazendo com vocês. É um castigo que vocês mereceram. E se tem pouca água, eu quero que seja assim. Eu estou provando vocês. Então, eu vou dar para vocês mais uma oportunidade, mais uma demonstração da minha misericórdia e do meu poder. Olhe. Interessante aqui no hebraico, o verbo olhar significa mirar. Pode ter o significado de mirar, basta mirar. Olha lá. Guarde outra coisa. Ou, se você já sabe, que obviamente os crentes aqui todos já sabem, mas diga quando for falar de Cristo para alguém. Diga, e não deixe de dizer: meu amigo, a salvação é completamente de graça. Não queira pagar
por ela. Você não vai conseguir. Não tem bilhão no mundo que pague a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim, Efésios 2, 8 e 9, muito conhecida esta passagem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras. E ele diz por quê? Para que ninguém se glorie. Claro, eu sou salvo, porque eu sou bom. Eu faço caridade. Eu ajudo as pessoas. Eu sou perdoador. Muita gente já me humilhou, já me ofendeu, mas eu perdoei todos. Então eu sou uma pessoa muito boa. Não tem isso. Não é por obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Porque se for, vai se gloriar, vai se gabar. Quero entrar no céu. Acabei de morrer lá embaixo e quero entrar no céu. Quero e vou. Vou entrar no céu, porque eu fui uma pessoa muito boa. O senhor tem, seu anjo que está guardando aqui a porta do céu, tem noção de quanto eu dei lá embaixo? Sabe com quem está falando? Não existe isso. Não tem nada a ver, loucura pensar em alguma coisa assim. Talvez alguém não pense assim de uma maneira tão grosseira, tão clara, tão chocante, mas no fundo é o que muitos pensam. Sim, de alguma forma ou de outra, quer merecer. A rigor, se você contrata alguém para trabalha o dia todo para mim, que eu lhe dou R$30 no final do dia. E a pessoa trabalha e você, quando entrega os R$30, a pessoa diz obrigado por educação. Porque não é para dizer obrigado, não. A rigor, não é para dizer obrigado, não. Porque você está devendo àquela pessoa. Você não está fazendo favor nenhum à pessoa ao pagar aquela diária. Você prometeu, foi combinado, e ela trabalhou, deu duro, suou. Então me dá meus R$30. Está aqui, boa noite. Negócio de obrigado. É pura educação. Então é isso. Ela pode exigir os R$30. Aliás, se não der, vai bater na justiça, né? Claro. Tito 3, de 3 a 5. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 3 a 5. Às vezes eu fico com receio de nós crentes, por já conhecermos tanto esses ensinos básicos, eu estou falando aqui de ensino básico, assumirmos que todo mundo sabe. E dizemos pouco para as pessoas esta frase. Amigo, você já pensou que a salvação é completamente de graça? É de graça. Sim, eu sei. Se eu for batizado, né? Não. Se eu for crismado, não. Ah, se eu for da religião tal, não. Então, provavelmente, aquela pessoa que você pensava que sabia subejamente que a salvação é de graça, não tinha a menor noção. Provavelmente a maior parte das pessoas não tem noção disto, que para nós crentes em Jesus Cristo já é tão conhecido, já da nosso conhecimento, que nem diz mais, porque é óbvio, nós respiramos o ar. Eu sei que nós estamos vivos porque respiramos o ar. Então você não precisa dizer para ninguém por aí que anda vivendo porque respira. Mas não é assim não. Então, os elementos do evangelismo pessoal nosso podem ser muito mais elementares do que nós pensamos, porque são elementares aos nossos olhos. Para o outro, aquilo é fundamental. E você não imagina o quanto aquela sua frase, que para você é óbvia, ele vai mexer com o coração dele e ficar pensando de noite: puxa, vida é de graça. Que coisa, eu nunca tinha pensado naquilo. Pois é. Pois diga essas coisas básicas. Tito 3, de 3 a 5, então.
Pois nós também outrora éramos néceis, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha, essa descrição aqui não é do mau caráter que anda por aí roubando gente, não. O pessoal que está preso lá na cadeia, não. Isso aqui era eu. Essa descrição aqui do versículo 3, nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando uns aos outros, era eu. Era você. Era qualquer um que foi assim. Porque todo ser humano, quando nasce assim. E quanto mais se desenvolve como ser humano, mais evidencia esse pecado horrível que tem dentro do coração. Uma criança já tem um bocado disso dentro do coração. Vai examinar. Já quer mentir, já quer enganar, já quer caluniar, já tem inveja. Tudo dentro lá. Muito breve na vida da criança já vem a impureza, a imoralidade. Cheio dessas coisas dentro. Então isso aqui sou eu, é você, somos todos nós. Não caia no erro de ler uma frase dessa e pensar, ainda bem que eu não sou assim, eu fui educado em boa escola, meus pais me ensinaram coisas boas, eu estou fora disso, pois isso aqui é você purinho. Agora Paulo usa o passado, porque ele está falando com pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e foram perdoados dessas coisas, embora eu vou comentar daqui a pouco, antes de encerrar, que ainda cometemos algumas dessas coisas, infelizmente, mas estamos livres da condenação que essas coisas nos trazem. Quando, porém, ele descreveu no versículo 3 o que nós éramos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticada por nós, conforme já expliquei, mas segundo a sua misericórdia, ou seja, misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele, Deus, derramou sobre nós ricamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que, justificados por graça, de novo a ideia de graça, não pagamento, mas graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vemos aqui a Trindade todinha envolvida na salvação. Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. A ideia de pagamento, então, de qualquer tipo de retribuição pela salvação em Cristo, desvaloriza a morte de Cristo. Rouba o valor da salvação que ele operou lá na cruz e que dá de graça para aqueles que viessem a crer nele. Para que um Salvador? Se eu mesmo posso ter minha salvação. Se alguém pode adquirir para mim, não precisa dele. Ninguém pode adquirir para você, nem você próprio, só Cristo. Além disso, dá a sensação de que você comprou a sua salvação. Então você é dono de si mesmo. Aquilo que você compra, você possui. Você compra uma caneta, você é dono daquela caneta. E curiosamente, a Bíblia fala exatamente desse negócio de dono, de compra. Querem ver? 1 Coríntios 6:20, para dizer quem é que é dono do crente em Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:20. Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço. Eu comprado? Para muita gente isso é uma novidade grande. E eu sou objeto? Não. Mas você foi comprado. E aliás, se comprava gente no tempo da escravidão, por exemplo. E a ideia é mais ou menos essa. Nós fomos comprados por Cristo. Somos servos dele agora. Somos filhos e tudo, mas somos servos dele. Comprados por preço. Agora glorificai, pois, a Deus no vosso corpo.
Logo a seguir, no capítulo 7, de mesmo 1 Coríntios, versículo 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Muito claro também. Agora, pastor, quanto é que eu custei? Qual foi meu preço? Não é possível que Jesus tenha pago por mim menos de $1 milhão de dólares. Porque será que eu vale tão pouco? Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreais a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Jesus Cristo pagou por você, que é crente, o próprio sangue dele. Não é questão de euro, de dólar, de ouro, de nada que se possa medir. É o próprio sangue dele, que de fato tem valor incomensurável. Ele nos comprou com o próprio sangue. Eu gosto muito de descobrir na Bíblia maneiras diferentes de descrever um salvo. Um dia eu vou anotar, nunca escrevi assim. Vai ter muitas formas diferentes. Aqui está uma, mais uma. O que é um crente? É alguém que foi comprado pelo preço do sangue de Cristo. Perfeito. Esse é um crente em Jesus Cristo. Não é que pertence à igreja luz do mundo, pertence à igreja tal, igreja A, ou B, ou C. Não, não. Crente não é isso não. Crente é alguém que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E muitas outras definições. 1 Pedro 2:9 fala também de questão de propriedade. Vós, porém, isto é 1 Pedro 2:9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Guarde isto. O que os judeus então deveriam fazer? E aqui eu já estou perto de encerrar. Não deviam fazer, arranjar cura para si próprio, arranjar cura em outras pessoas, tentar comprar ou pagar a sua própria cura. Não deviam fazer nada disso. Essa lista pode jogar fora, porque não funciona se você pensa em escapar dessa mordida da serpente. Mas então deve fazer o quê? Você quer saber? Quero. Pega uma caneta, pega um lápis e anote aí, porque a lista é comprida, meu amigo. Olhar. Me dê a caneta aí de volta. Tá bom, acabou. Espera aí, cadê a lista? Acabou. A lista é essa. Olhar. A lista é essa. Acabou. É um item só. Que coisa simples. Absolutamente simples. Que uma criança de 5 anos, como a Sabrina, pode entender. Olhar. Se quiser ser livre da mordida da serpente. Como já comentei, o verbo olhar tem o sentido de mirar. Só mirar. Sabe o que isso significa? Pastor, qual é a diferença de olhar e mirar e ver, enxergar? Muito simples. Um cego, mordido pela serpente, como é que ele podia enxergar a serpente de bronze? Nunca. Então ele ia morrer? Não. Se ele tivesse fé naquilo que Deus disse, rapaz, olha para a serpente, eu não posso olhar que eu não enxergo, nem enxergar não, homem. Mira! Cadê ela? Está ali. Bota meus olhos na direção dela. Está aqui. Olhe, porque eu estou olhando. E eu sei que Deus tem poder para me curar desta morte terrível. Ele estava curado. Então ele não enxergou, mas ele mirou. Ele obedeceu. Então, na realidade, quando eu digo que é um verbo só, um item só, a lista, no caso, olhar, pode tirar o verbo olhar. Pode, sabe qual? Obedecer. Mesma coisa. No caso, a obediência era mostrada através do olhar. Mas, na realidade, o que importa é o conceito de obedecer. O que eu faço para ser curado da serpente? Obedeça o que Deus mandou. E o que foi que ele mandou? Que você olhe. Então, eu vou olhar. É isso. A lista é bem
pequena. Quer dizer que olhou, curou. Simples assim. Não é tão simples o que está por trás disso, né? O poder de Deus por trás disso não é tão simples assim, mas a maneira de obedecer a Deus é. Meus irmãos, meus amigos, assim é a salvação em Jesus Cristo. Os que são irmãos já sabem. Basta olhar para a cruz, para o Filho do Homem levantado naquela cruz. Isaías 45, 22, 700 e tantos anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já dizia. Deus dizia através de Isaías, né? Isaías 45 e 22, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz, como se fosse Deus falando, claro: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, não só judeus, todos, olhai para mim. É óbvio que é o Messias falando, o próprio Jesus Cristo, o Espírito dele falando para Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque sou Deus e não há outro. Agora, o primeiro olhar do pecador, que está no início do seu processo de salvação, esse olhar será sem enxergar nada, como o cego do exemplo que eu dei. Porque o homem sem Cristo é um cego espiritual. Não vou ler passagens para mostrar isto. Há várias. E quando ele olhar, mirar para a cruz de Cristo, mesmo sem enxergar com clareza, porque ele é um cego, ou enxergar de jeito nenhum, ele estará fazendo o que o próprio Isaías diz agora, algumas páginas antes, 42 e 18, que eu vou ler, não preciso ir lá. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhais, para que possais ver. Mas Isaías, como é que o cego vai ver? Não, ele não vai ver, ele vai só olhar. Aí uma vez que ele olhe, ele vê. É exatamente isso que nós estamos comentando. Olhe, mas eu sou cego. Olhe cego mesmo para a cruz de Cristo, para que você possa vir aí enxergar. Não mais um olhar duro, como você tinha antes da conversão, como eu tinha antes da conversão. Quantas vezes resistentes ao Evangelho, questionador de Deus, juiz de Deus. Deus não é justo, Deus não é bom, tem muita miséria no mundo, Deus é isso, Deus é aquilo. Você, um mísero ser humano pecador, uma mísera criatura, que ofende a Deus sem parar, querendo julgar a Deus. É muita prepotência, muita arrogância. Então a maneira de nós olharmos para Deus antes da conversão é uma maneira arrogante, fria, dura, questionadora, eu diria mais, desafiadora. Mas quem está tocado pelo Espírito Santo de Deus e iniciando o seu processo de salvação, está desejando de fato uma solução para ir para o céu, esse vai mirar na cruz do Senhor Jesus Cristo de uma maneira diferente. Um olhar humilde, quebrantado, desejoso de se entregar nas mãos daquele que tem a salvação. E olha ali de uma maneira bastante turva, e quando ele vê, menos esperar, cairá a venda dos seus olhos. A venda será tirada e ele vai conseguir então enxergar com os olhos da fé Cristo, o Salvador, naquela cruz. Não mais aquele homem, não mais aquele profeta, não mais aquele revolucionário, sei lá o que você pensa de Jesus Cristo, não mais isto, mas
Agora, com os olhos da fé, você vai enxergar de fato o Salvador dos homens, sim, mas deixe-me dizer antes, o Salvador da sua alma. Porque na realidade o que interessa? Se ele pode salvar 6 bilhões de almas no mundo inteiro e não salvar a sua. Pense nisso. Para você interessa muito pouco. Tudo bem, eu gosto muito do papai e da mamãe, eu sei que eles foram salvos, vão para o céu, tá, mas minutinho aí. E eu? Você não acorda de madrugada angustiado sobre a existência, as coisas eternas, por causa de seu pai ou da sua mãe, não, ou seus filhos. Pode até acontecer esporadicamente, mas você se angustia pela sua alminha. Você nem citei alminha ou almona. Pela sua alma. Então o que importa é que Jesus seja o seu Salvador. Depois, você entender isso, aí você vai desesperadamente querer que seu pai, sua mãe e seus filhos aceitem Cristo. Aliás, o crente fica até um pouco inconveniente às vezes, porque ele vibra tanto quando descobre que Cristo é o Salvador dele. Diz, eu quero compartilhar com você, porque ele pode ser o Salvador também. Não quero. Mas como é que pode? Meu pai não aceita a pregação do Evangelho, nem minha mãe, nem meu primo. Como é que pode? Como é que pode? Você tem quantos anos, meu amigo? 38. Como é que você viveu antes disso? Ouviu o Evangelho não sei quantas vezes, também foi educado num lar onde ensinavam mais ou menos a Bíblia, ou até muito bem a Bíblia, e você também não dava valor. Mas chegou o momento em que caiu a sua vida e você enxergou, e viu agora Cristo, o seu Salvador, naquela cruz. Só que o olhar do salvo, ele não tolera ficar olhando só para a cruz. Porque ele se recusa a ter um Salvador morto. Graças a Deus. Que nós não aceitamos a ideia. A ideia é repugnante para nós, salvos em Cristo, temos um Salvador morto. Jesus pregado numa cruz, fica lá morto, lá, dia por dia, enquanto os crucifixos e igrejas têm por aí, Jesus lá pregado morto, às vezes no pescoço da pessoa. Repugnante aos olhos da fé, porque a fé vai ver aquele Salvador que morreu, mas ficou 3 dias incompletos naquela cruz, foi sepultado. Aliás, 3 dias incompletos, não, 3 dias incompletos no sepultamento. Ficou algumas horas na cruz, tiraram-no, colocaram no sepulcro, ficou lá 3 dias incompletos, ressuscitou, 40 dias mais aqui entre nós, voltou para o céu, onde reassumiu todo o seu poder e a sua glória. É ali que os olhos da fé vão agora se dirigir, mirar para enxergar o Senhor Jesus Cristo vivo, poderosíssimo, ao lado direito do Pai. Passa pelo olhar da cruz, claro, para entender e crer que Jesus morreu por si, pela pessoa, mas rapidamente se dirige o olhar para o céu. É maravilhoso o processo, espetacular. E o crente vai vibrar em ter finalmente conseguido enxergar isso. E saber que está miraculosamente salvo do veneno do pecado. Acabou. Esse pecado não me leva mais para o inferno. Ele está perdoado. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Acabou-se. Agora, interessante. Já é a última analogia que eu vou fazer e vou encerrar. O veneno de um judeu que olhou para a serpente mordido lá, até onde eu posso imaginar, continuava dentro dele. Mas não matava mais. Sei lá, podia, eu estou achando, não sei, podia até provocar ainda alguma dor, alguma sequela, talvez irreversível a sequela, não sei. O que aquele veneno fazia antes de matar. Mas ele não matava mais. Pode até ser alguém ter ficado aleijado lá, sem movimentar, já paralisado pelo efeito do veneno, ficaria paralisado até morrer. Pode ser, não sei. Eu sei o seguinte, eu garanto, a pessoa não morreu por causa daquele
veneno mais. Infelizmente, quando o crente quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, o pecado continua dentro dela. E ainda traz sequelas. Não só sequelas de pecados cometidos no passado, antes da conversão, mas ainda nos leva a cometer muitas infrações diante de Deus e a ofender a Deus com os nossos pecados. Então, é interessante isto. O veneno do pecado continua dentro de nós, fazendo algum efeito na nossa vida que nos entristece, nos amargura demais. Porém, foi tirado o poder deste pecado de nos condenar ao inferno. Acabou-se, o aguilhão do pecado foi destruído. A morte eterna não tem mais nenhum poder sobre nós. É muito importante o crente entender isto e você explicar isso para as pessoas. Ah, é tu que diz que é crente, é? Sou. Eu te peguei numa mentira. Como é que tu é crente? Como é que tu vai para o céu desse jeito? Não mistura. Eu sou crente mesmo, creio em Cristo mesmo, vou para o céu mesmo, mas eu menti mesmo, me perdoe por isso. É um pecado que eu cometi, não quero, não gosto. Eu mentia muito mais antes, estou lutando isso com Deus, diante de Deus, eu estou melhorando e eu fico triste, eu estou morrendo de vergonha com isso aqui e de fato não deveria ter mentido não, mas menti e ainda tem um pecado dentro de mim. Mas meu amigo, eu vou para o céu. Você vai? Vamos conversar nisso aí? E é fato, é isso mesmo. Não é hipocrisia, não é cinismo, é doutrina bíblica básica, inclusive. Então eu quero encerrar desafiando você, crente, irmão em Cristo, para agradecer a Deus sempre, nunca se cansar de agradecer a Deus continuamente por ter lhe livrado de tão terrível morte eterna. E use os poderes que o Espírito Santo lhe dá, e Ele dá, porque Ele habita em você desde a sua salvação, para diminuir cada vez mais o efeito do pecado na sua vida, as mentiras, as imoralidades, as honestidades, isso, aquilo, seja o que for. Deus nos concede poderes para nós lutarmos contra os efeitos que esse pecado, infelizmente, ainda nos assedia e que ainda nos atrapalha muito. Peça a Deus. E terceiro e último para você que é crente, diga essas coisas para aquele seu parente, seu amigo, que não tem salvação. Essas coisas básicas, porque eles, na sua maioria, não sabem. A salvação é de graça. Não queira pagar de alguma forma ou recompensar a Deus por isso que você não vai conseguir. Quanto a você, amigo sem Cristo, peça a Deus que Ele dê vontade de olhar para a cruz de Cristo. Mesmo ainda sem enxergar quase nada, você ainda sendo cego, mas olhe mire com seriedade, mire com humildade e pedindo a Deus, me ajuda. O judeu deixava de morrer pela serpente por causa da misericórdia de Deus, só, pois Senhor Deus, me salva pela tua misericórdia, me mostra onde é que está a tua verdade. Um diz uma coisa, outro diz outra, a igreja tal diz uma coisa, o pastor diz outra, o outro diz outra. Onde é que está a tua verdade? Peça a Deus, me ilumina, me ajuda a encontrar esta salvação. Opa, isso é olhar para a cruz de Cristo. E quando você menos esperar, sendo assim humilde, você terminará convencido de que é um pecador, não merece nada de Deus, se joga mesmo aos pés da cruz de Cristo, para quem você está agora olhando e enxergando pela fé, pede perdão dos seus pecados, arrependido, contrito, e diz assim: Senhor, toma conta da minha vida, e você estará um salvo, nunca mais o veneno do pecado vai lhe levar para o inferno. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender estas coisas, a aplicar estas coisas para as nossas vidas, ensinar essas coisas para quem ainda não te conhecem através de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.